Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Rocha, professor de Sociologia, e essa é mais uma aula. Essa vez voltada para os terceiros anos, tá? Bem, o objetivo dessa aula é discutir desigualdades no Brasil. E a gente vai fazer isso a partir da ótica de sociólogos e sociólogos brasileiros. Escolhi dois sociólogos brasileiros que são importantes. Para começar, a habilidade que a gente vai trabalhar. Produzir reflexão crítica sobre a realidade social brasileira a partir de uma compreensão sociológica dos fenômenos sociais. E para começar, a gente precisa entender o que é liberalismo. E a gente já vai falar sobre isso. Diferentemente dos países que desenvolveram políticas liberais, a gente pode citar até os sociais-democratas, etc. Tá? Que tinha como pressuposto uma das principais crenças do liberalismo, que todo mundo poderia ascender socialmente. Era uma crença que não podia ser questionada pelas pessoas, até pela sobrevivência do sistema. Enquanto no Brasil, durante séculos, não houve uma política que garantisse direitos trabalhistas, emprego livre, por causa que a escravidão, durante muito tempo, dominou o país. É o país que teve o processo de escravidão mais longo. E é isso, de uma forma geral, tá? E aqui as desigualdades eram vistas como algo natural. As classes dominantes sempre acharam que elas tinham privilégios, e isso era assim mesmo. E que elas teriam esses privilégios e ninguém poderia questioná-los. E daí a gente precisa entender uma melhor explicação o que é o liberalismo. E é muito difícil falar o que é o liberalismo, porque o liberalismo é muita coisa mesmo. Mas de uma forma geral, o liberalismo clássico ele surgiu do que? Da necessidade de conter o poder concentrado na mão dos reis e da nobreza. Na nobreza, um resquício de uma sociedade feudal, e eles tinham poder de forma hereditária. E eles faziam o que queriam, enquanto as outras classes não tinham poder. As pessoas que não tivessem nascido naquele mesmo esquema, naquela corrente consanguínea, não tinham os mesmos privilégios. E o rei era considerado até representante de Deus, então ele tinha poder demais, ele fazia o que ele queria. E muitas pessoas se levantaram contra isso e começaram a pregar que todo mundo era igual. Deus fez todos iguais, todos eram iguais perante a lei. Daí surge o liberalismo, que não garantia uma igualdade plena de forma alguma, até pregava que as pessoas, se elas ascendessem socialmente, se elas conseguissem ascender socialmente, elas poderiam gozar de propriedade, etc. Mas, de uma forma geral, todo mundo tinha alguns direitos básicos, como direito de não ser preso injustamente, direito de falar, de liberdade de pensamento, direito de seguir a religião que quisesse, etc. E isso é muito importante por quê? Porque no Brasil isso não se deu da mesma forma, tá? Essas ideias não chegaram no Brasil na mesma época e com a mesma força. Elas chegaram muito depois e com uma força menor. Aqui no Brasil, as classes dominantes, elas não entendiam uma coisa que é básica do liberalismo, que era necessário que há nas camadas inferiores uma crença na possibilidade que qualquer um podia chegar lá, uma crença nas oportunidades, que esse sistema era o melhor, etc. Pelo contrário, essas pessoas queriam, de uma forma geral, manter seus privilégios.
E aí a gente vai usar uma autora muito interessante, que eu gosto muito. Foi muito legal conhecê-la, conhecer seus textos na faculdade, que é a Maria Silvia de Carvalho Franco. E ela vai trabalhar com o período colonial, a gente já está no final do período colonial, início lá do Brasil Império, não é que o Brasil se tornou um império, onde a gente teve Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas ela está falando da expansão do café. O café que surgiu no estado do Rio de Janeiro, se espalhou por cidades mais próximas, a Vale do Paraíba Carioca, adentrando o Vale do Paraíba Paulista. Várias cidades a gente tem ali, Bananal, que foi uma das primeiras, foi o maior produtor de café, mas logo no princípio chegou a Guaratinguetá, uma cidade também no Vale do Paraíba. E a Maria Silvia, ela fez um estudo no cartório da cidade, pegando casos antigos, histórias, etc. E ela queria entender como funcionava a sociedade naquela época, mais especificamente como funcionava o trabalho livre. É importante lembrar que, se de um lado a gente tinha grandes latifundiários eram grandes proprietários que tinham muita terra, do outro lado a gente tinha o trabalho escravo. E não sobrava espaço para o trabalho livre, porque ninguém ia pagar um trabalhador livre, ou quase ninguém, se tem escravidão. E como viviam essas pessoas? E é isso que ela vai querer entender. Essas pessoas não podiam se proletarizar, não podiam ter um emprego de carteira assinada, etc., porque não existia isso. E mesmo se existisse, as pessoas não iam ter muito interesse. Então, do que elas viviam, literalmente? Elas viviam numa agricultura de subsistência. Ué, mas como se elas viviam numa agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que você planta para comer? Se elas não tinham terra, elas arrendavam pequenos lotes de terra, às vezes do grande proprietário, e muitas vezes o proprietário permitia que eles vivessem em pequenos lotes de terra no entorno das grandes propriedades, uma espécie de favor, porque existia um sistema de apadrinhamento naquela época, que era dado pelo batismo. Uma pessoa que não tivesse propriedade, etc., convidava um grande proprietário para batizar seus filhos, e eles tinham uma relação. É claro que era uma relação muito desigual, porque essas pessoas que eram livres, mas não tinham terras próprias, etc., elas eram muito, muito pobres. Elas viviam numa agricultura de subsistência. Tanta pobreza, tanta miséria e uma ética da época fazia que fosse uma sociedade extremamente violenta. Sabe aquela história de a pessoa pegar o facão, resolver as coisas dessa forma? Então isso era muito comum na época. E eram relações assimétricas. Um lado, embora eles tivessem uma relação de apadrinhamento, o lado do grande proprietário era muito superior, tinha muito mais poder do que o lado desse trabalhador livre, desse pequeno trabalhador livre. Existia alguma forma de ascensão desses trabalhadores? De uma forma geral, existia. Alguns poderiam se tornarem donos de vendas, os vendeiros eram importantes, e os tropeiros, que viajavam
trocando mercadoria, mas isso era a minoria. A grande maioria estava presa nesse ciclo vicioso. E é interessante, essas pessoas não tinham direito à escola, não tinham direito ao voto, e quem se elegia eram os grandes proprietários que tomavam a coisa pública como a continuação da sua fazenda, do seu espaço privado. E pouco olhavam para a situação dessas pessoas. Então, a gente está falando aqui da origem do pensamento de desigualdade no Brasil. Um país desigual, extremamente desigual, que tem uma elite. Não, e era um país agrícola. A gente tem que lembrar que o país nesse tempo era uma economia agrícola, não tínhamos indústria. E a agricultura era a riqueza, e o café era a grande riqueza do Brasil. Então, os homens poderosos, que eram grandes fazendeiros, latifundiários do café, e por outro lado, pessoas que viviam de uma forma muito miserável, sem políticas públicas, sem direito à escola, sem direito a praticamente nada. Outro autor importante para a gente entender como se reproduziu essa desigualdade no Brasil, esse pensamento de desigualdade, é o Florestan Fernandes, considerado o maior sociólogo brasileiro, patrono da sociologia brasileira. O Florestan, ele tinha a seguinte tese. Lembra que eu falei para vocês lá do liberalismo? Quando aconteceram as revoluções francesa, revolução inglesa, principalmente a revolução francesa, mas a gente pensa assim, olha, de um lado existiam os nobres que possuíam muitas terras, e essas pessoas tinham trabalhadores que não eram assalariados, trabalhavam em troca de proteção, e eles tinham um pedaço de terra no qual eles produziam o que eles precisavam para sobreviver, mas não existia salário. Era o que a gente chama de trabalho servil. E essa classe enriqueceu dessa forma. E surge uma nova classe. Uma classe agora que vive da indústria, que vive do comércio e que também enriqueceu. No entanto, todo o poder simbólico ainda está na mão da nobreza. E essas duas classes precisaram brigar mesmo. E essa briga foi muito violenta. Era preciso que as pessoas que estavam lá no campo, trabalhando sem salário, esses servos, fossem para a cidade e trabalhassem com salário, porque quem tem salário pode comprar as coisas, e vai comprar coisas da indústria. Então houve um embate muito grande sobre duas visões que a gente chama de revolução burguesa. Então, dois grupos opostos. No Brasil isso não aconteceu. Por quê? A revolução burguesa no Brasil foi diferente. Porque as mesmas pessoas que eram os grandes proprietários agrícolas, eles mesmos, principalmente do café, eles investiram parte do dinheiro que tinham na indústria. Foi um processo de continuidade, sem romper e não existia uma oposição entre o moderno e o antigo. Tudo era a mesma coisa, era uma continuidade. E a gente pode tomar como... E a ideia era romper e conservar a ordem. Mudar, mas mudar sem mudar. Então, quer dizer, se os trabalhadores do campo não tinham salário, eles passaram muito tempo sem salário. Porque a gente tem que lembrar aqui que no Brasil, diferentemente de muitos países, a gente só teve leis trabalhistas na década de 30, tá?
lá com Getúlio Vargas. Antes, há relatos, eu mesmo li um livro de memórias de pessoas que trabalhavam, um exemplo, garçons que trabalhavam em troca de gorjeta, ou etc. Não existia uma obrigação, não existiam leis trabalhistas, etc., carga horária, nem nada disso. O que colocava o trabalhador numa posição muito desigual frente aos seus patrões. Mas essa mudança se deu de forma muito lenta, porque não havia uma oposição entre classes. E essas classes queriam mudar, mas sem ter que pagar melhores salários, sem ter que dar direitos trabalhistas, etc. O que a gente chama de modernização conservadora. E ele dá como exemplo, já num outro livro, tá, a questão da escravidão. Embora o Brasil acabou com a escravidão, é importante dizer que foi o último país que fez isso, ele não deu acesso à terra, à educação, ao trabalho livre ao negro. E esse negro acabou se tornando um cidadão de segunda classe. E que, de certa forma, tem reflexos até os nossos dias. A gente está falando dos negros, mas a gente pode falar de outras classes sociais também, tá, gente? Os pobres, de uma forma geral. Uns mais, outros menos. E para a gente entender isso, a educação é importante. Enquanto países como os Estados Unidos, antes mesmo de se tornar independente, em 1642, lá as 13 colônias obrigaram a educação primária. As 13 colônias originárias lá dos Estados Unidos teve uma obrigação da educação primária. O Reino Unido, em 1562, já tinha um estatuto que obrigava que os artífices, que eram os trabalhadores das oficinas, que essas pessoas estudassem durante 7 anos. A Argentina, em 1853, obrigou a educação primária universal. Paraguai, em 1811, o primeiro presidente, chamado Gaspar Rodrigues França, ele criou uma escola básica, só das noções básicas. E essa escola, ela se espalhou por todo o território, que era um país muito pequeno na época, tá? Se fala em 435 escolas e 16 mil alunos, que naquela época era muito. E no Brasil? No Brasil, durante até o século XX, gente, o Estado não tinha obrigação de dar educação para ninguém. As pessoas que tinham acesso à educação, geralmente, estudavam em escolas ligadas à igreja e eram grandes fazendeiros que podiam pagar. A educação livre não existia. No século XX, início do século XX, a gente começa a ter políticas educacionais, mas eram restritivas, extremamente restritivas. É muito comum você ouvir dizer que as escolas antigamente eram muito boas. Pessoas mais velhas diziam isso. Mas essas pessoas não diziam que a escola não era para todo mundo. Existia uma educação primária que era ruim, curta, e que mais pessoas tinham acesso à educação. Mas para continuar os seus estudos, você tinha que fazer prova de seleção, uma espécie de vestibular, para passar para o ensino secundário, ou ensino médio, que se chama hoje, que na época chamava-se ginasial. Você precisava fazer prova, e eram muitas poucas pessoas, só as melhores famílias tinham acesso à educação. Então, o Brasil foi desigual, muito desigual, no sentido da educação. A gente só em 88 que a gente tem uma Constituição que fala sobre universalização
Educação para Todos, 1988. E tudo isso, como consequência de tudo isso aí que eu falei, a gente tem o que a gente tem hoje? A gente vai pensar em educação. Você lembra que o campo sempre foi mais atrasado que a cidade? Os serviços públicos chegaram lá depois, principalmente porque aquela classe que antigamente dominava a classe, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, resistiram muito a dar acesso a essas pessoas, acesso a políticas públicas, acesso a políticas, a direitos trabalhistas, etc. Então a gente vê aqui que o analfabetismo no campo para negros ele passa de 30%, enquanto não, ele passa, ele chega a quase 30%, enquanto para as pessoas brancas ele está em 11%. Agora, se a gente for ver na cidade, a gente tem para as pessoas negras 6%, um pouco mais que 6%, para as pessoas brancas, pouco mais que 3%, a metade disso. Então, a gente consegue perceber as consequências disso. E é claro, as pessoas que têm mais acesso à educação, mais anos de educação, têm melhor renda. Outro quadro aqui importante, que esse quadro diz o seguinte: pessoas que frequentam a escola, a gente tem entre para brancos que frequentam a escola, a gente tem 92% e 7,2% que não frequentam. Já pretos, a gente tem 88% que frequenta, 11% que não frequenta. E pardos, a gente tem 89% e 10% que não frequenta. Então a gente consegue ver essa desigualdade também refletida nesse ponto. A gente pode ver aqui também, nesse quadro aqui, que por regiões o analfabetismo é diferente. A região Nordeste tem mais analfabetismo. A região Norte é a segunda região que tem mais. E vai diminuindo até chegar à região Sul e Sudeste, que é a região que tem menos analfabetismo. Então a gente pode falar aqui de desigualdades regionais. Bem, essa aula teve como objetivo falar sobre desigualdades, falar como isso se dá no Brasil, entender que isso está na cabeça, principalmente das elites, que elas consideram que naturalmente elas têm direitos, e a gente percebe isso em muitas situações. Há poucos anos no Brasil, as empregadas domésticas adquiriram direitos trabalhistas. Elas não tinham direito a FGTS, elas muitas vezes trabalhavam mais do que era permitido, dormiam no emprego, não ganhavam mais por isso, etc. E houve uma lei que restringiu isso. Várias famílias de classe média, classe alta, principalmente classe média, tá? Elas saíram nas ruas se manifestando contra isso, porque para elas é um absurdo. Muitas dessas famílias agora não têm condição de pagar uma empregada e elas teriam que fazer o serviço que elas não fazem. E é interessante que nos países mais ricos do mundo, a maioria das pessoas não tem empregados domésticos. Por quê? Porque é algo caro. Você precisa pagar um empregado doméstico, é algo caro.
aqui no Brasil, as pessoas simplesmente tinham seus empregados domésticos. Alguns chegavam ao disparate durante muito tempo de não pagar salários, mas oferecerem algum agrado, alguma coisa. E eles, quando davam, sei lá, uma roupa velha, alguma coisa, algum agrado, essas pessoas achavam que estavam sendo benevolentes e achavam que a desigualdade era algo extremamente comum. E isso acontece no Brasil. Essa reprodução, ainda bem, a cabeça de muita gente está mudando. A gente vê essa mudança nos últimos tempos, mas existe, por outro lado, uma resistência imensa das pessoas que não aceitam essas mudanças. Então, isso se reflete na política, isso se reflete em todos os campos e acaba perpetuando as desigualdades no Brasil. Haja visto que após algum tempo que a gente teve redução das desigualdades, hoje, mesmo antes da pandemia, as desigualdades estão avançando de uma forma muito grande. Então, é isso, tá? Essa aula que eu deixo com vocês. E até a próxima, pessoal.